Paz seja convosco, louvamos o Senhor por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos na casa do Senhor. Gente, por favor. A gente diz que casamento grego tem que ter prejuízo. Queremos louvar o nome do Senhor pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizemos o nome do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo, estamos tratando sobre a confiabilidade das Escrituras, em especial a respeito da figura de Cristo. Citamos vários textos mostrando a confiabilidade e a autenticidade histórica dos seus testemunhos. Pedro, fecha a porta, por favor. Sempre que você passar e a porta estiver aberta, fechada, você fecha também. Não. Eles acharam que era absurda a afirmação de que ele sozinho reconstruiria o edifício que estivera em obras há 46 anos, mas ele estava declarando da sua maneira que ele ressuscitaria. Em seu último debate com os fariseus, Mateus capítulo 22, de 41 a 45, Mateus capítulo 22, versos 41 a 45. Reunidos os fariseus. Um momentinho, vamos esperar o pessoal para entrar aí em silêncio, para a gente poder continuar. Por favor, Loris. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois Davi pelo Espírito clama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, me chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém me podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então a gente vê que uma das características de Cristo é que, além dele falar com autoridade, ele falava segundo as Escrituras. Salmo 110:1, nós vemos o texto que foi lido em Mateus 22, 41 e 45, falado centenas de anos antes, através do salmista Davi. Salmo 110:1. Não sei qual é a sequência. O Ares Menizia. 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não só. Aí a gente vê a condição de Jesus Cristo citando as Escrituras, que já haviam sido faladas no Antigo Testamento, em que ele vinha no Novo Testamento exatamente com o sentido de corroborar aquilo que tinha sido feito, cumprir aquilo que tinha sido profetizado, e isso dá autoridade àquilo que ele falava. Em outras palavras, para quem tem olhos para ver, o filho de Davi, muito mais do que filhos, estavam ali. Então a gente tem que entender que a figura de quem estava falando com eles não era a figura apenas de um homem, mas era a figura do próprio Messias. Mateus capítulo 12, versos 41 e 42. Próximo da Não, é a Veneza. 42? 41 e 42. Mateus 12, 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão.
E ele vem trazendo exatamente essa condição de que ele excede aquilo que era profetizado a respeito dele. Tudo que era falado de uma maneira conforme as Escrituras, e quando se cumpre, é cumprido acima e superior do que aquilo que tinha sido profetizado. Ele também dava ordem aos espíritos maus e eles lhe obedeciam. Marcos 1:27. Eu quero que pais ensinem as crianças que, da mesma maneira que todos comem lá embaixo, as crianças também têm que comer lá embaixo. Não tem que trazer alimento aqui para cima. Todos os pais, tá? Nós temos que educar as crianças, porque da mesma regra para os adultos também é para as crianças, exceto uma condição extrema, como por exemplo da Heloísa, uma condição extrema. Mas tanto Júlia como Helena já são adultas, já são grandes o suficientes para entenderem que se todo mundo desce para comer lá embaixo, para não sujar aqui em cima, então não tem sentido a criança subir com o alimento aqui para cima. Tá? Então, alerta para os pais. Marcos 1:27. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade. Ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Em outra situação, que eles se espantam também quando Jesus manda calar a tempestade. E ele fala: como é que é esse cara? Que manda os ventos se calarem e esses ventos se acalmam, se calam. Jesus também declarou o perdão dos pecados, que era uma coisa que é condicionada apenas à figura divina de Deus. Marcos capítulo 2, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque ele acampava, ele tinha nele tanto a figura de um 100% homem, como 100% Deus. Ele era a única pessoa que realmente poderia perdoar pecados. Ele conclamou pessoas a deixar tudo e seguir para ter a vida eterna, um tesouro no céu. Marcos capítulo 10, 17 a 22. Será que esse texto ele está dando respaldo à doutrina de algumas igrejas que vem falando que você tem que deixar o seu tudo, ou a doutrina dos franciscanos que a pessoa não pode ter nada? Marcos 10, 17 a 22. É para ler. 17, 18, 19 e outra pessoa 20, 21, 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. 20, 21 e 22. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Por que Jesus, com esse homem, ele não usa o mesmo peso e medida que usou, por exemplo, com Zaqueu? Zaqueu, aquele homem que era rico, ele era um agiota. Quando ele fica sabendo da figura de Cristo passando, ele era abaixo, ele sobe em cima de uma árvore, e lá de cima da árvore Jesus olha e fala assim: desce que eu vou tomar na sua casa. E ele vem e fala: olha, o que eu usurpei das pessoas, a palavra diz que eu tenho que devolver, eu não lembro o número certo, mas ele diz que eu devolver 2 vezes mais, eu vou devolver 3 vezes mais. Por que Jesus não pediu para ele vender tudo? Porque ele estava vendo o coração. A condição da aplicação das Escrituras, ela é singular na vida de cada pessoa. Então a gente tem que entender que, à medida que a palavra de Deus é aplicada no meu coração, ela não necessariamente é aplicada no coração do outro. A regra é a mesma. E ela tem que ser aplicada. Mas essa aplicação, ela tem pesos e medidas. Tudo bem, Júlia? Está doendo alguma coisa? Está doendo? Não? Então, vamos continuar.
E Jesus fez a declaração impressionante: de todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Mateus 10, 32 e 33. Você é grande, né, Júlia? Não pode. Não é? Você não é grande? Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Confessar Cristo é que nem eu e o Felipe Cruz no peito? É isso? O que é confessar Jesus? Eu aceito Jesus como... Será que é isso só? Quantas pessoas fazem isso, Rainer, e não são cristãos? Quantas pessoas estão dentro da igreja e Jesus Cristo fala: eu nunca vos conheci? Fale, mas Pelos atos. você está perguntando para mim ou está afirmando? Perguntando. Quem perguntou foi eu. Não, eu não perguntei, não vai perguntar para mim. É pelos atos. É pelos atos? É pelos atos? É. Pois bem. Confessar com a boca é exigido? É. Entenda que confessar Cristo é um pool de coisas, são várias coisas reunidas. É como quando você vai no médico. Você vai no médico e você acha que você tomou um medicamento, resolveu todos os problemas. Será que o teu problema é só aquele? Ou também passa pela tua alimentação, passa pelo seu tempo de sono, passa pelos seus exercícios físicos? Entenda que tudo é um conjunto de coisas. A gente tinha essa figura, a gente não é do meu tempo, né? Mas década de 60, havia um médico de família. Então, se você levasse uma pessoa para o médico de família, o médico ia olhar para você não como um especialista de uma área ou do outro, ele olhava de uma forma geral. Ele sabia que se você está com problema de estômago, ele podia dar um remédio XYZ. Mas se ele desse esse remédio, poderia atacar o teu fígado, porque ele conhecia o teu histórico. Então a gente tem que entender do conjunto. Tem que confessar Cristo de uma forma verbal. Tem que ser batizado. Nós temos que propagar a palavra de Deus. Cada vez mais o seu discurso, o seu falar, ele tem que ser algo que tem que ser envolvido na palavra. E quanto mais você lê, é um exemplo que eu tenho dado muito. Se você é uma pessoa que se envolve muito com lutas marciais, a sua conversa é sobre lutas marciais. Se você é uma pessoa que está para ter filho e começa a conversar sobre gravidez, sobre não sei o que, o teu papo é fraude. Se você é uma pessoa que lê muito a palavra de Deus, você vai falar muito da palavra de Deus. Então é um conjunto da coisa. É aquele exemplo que eu dou para você. Você pegar uma bucha e imergir num balde d'água, tirar e apertar, vai sair água. Se você imergir num balde de leite, vai sair leite. Por quê? Aquilo que você tem, quando você é espremido, é aquilo que sai. Então dar testemunho de Cristo, quando ele vem falando, é exatamente você confessar Cristo, é você ser batizado, é você ter uma frequência na igreja, você ser correto no seu agir, correto no seu falar, conforme as Escrituras falam, você age aqui e age também fora. Tudo isso faz parte de dar testemunho dos homens. Por isso que Cristo muitas vezes vai encontrar pessoas que vai falar assim: nunca vos conheci. Porque a pessoa confessou Cristo, tem a carteirinha, foi batizado, mas não age. A pessoa não age, mas ela tem a carteirinha. Aí ela acha. Essas condições, elas têm que ser todas elas juntas. E quanto mais você lê, mais você entende o que é o testemunho que você tem que dar. Falando nessa questão da prática, e agora esse assunto que você está falando, veio 2 versículos falando assim, que Jesus falando assim: não, já não vos chamo servos, mas amigos, fazeis o que eu os mando. E a boca fala e o coração está cheio. 10 pontos. Tá? Então a gente vê a posição de que, como que eu posso provar que Cristo é Cristo se eu só falo bem dele? Se eu só falo das ações dele? Então pessoas podem olhar e falar assim: como é que eu vou mostrar que ele é uma boa pessoa se eu só falo as coisas boas que ele fez?
O retrato que eu esbocei não está escrito em um só escritor, por isso nós lemos textos de várias pessoas. Várias pessoas escreveram a respeito de Cristo. Se nós tivéssemos tempo, a gente poderia olhar inclusive escritores seculares, pessoas ateus, que escreveram a respeito de Cristo, trazendo o que ele fazia. Porque a dificuldade ali não era que Jesus fazia coisas boas ou não, ele fazia. Que ele vivia a palavra ou não. As pessoas elas não conseguem negar aquela figura de Cristo, porque a figura de Cristo é uma figura que está atestada na palavra. É aquilo que a gente já falamos para alguns também. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia mostrando para que, judeus, vocês podem até não acreditar, mas que Jesus está na linhagem do Messias, ela está. Não importa o quanto você se aprofunda em estudo crítico dos Evangelhos, você nunca vai encontrar um Jesus histórico diferente daquele descrito aqui. Você pode ler à vontade. E tem homens e mulheres que se dedicam ao estudo da palavra para procurar erro e não encontram. Divergência entre o que Jesus fala e o que ele não fala. Talvez você encontre no Evangelho apócrifo, aqueles Evangelho de Maria Madalena, aqueles negócios que o cara encontra no meio das... Aí tudo bem. Mostram Jesus falando sobre invocando mortos, mostra Jesus falando de coisas, mas se você pegar as Escrituras Sagradas, você não encontra divergência. Por mais que você procure, você não encontra divergência. Em outras palavras, você não precisa presumir que os relatos são confiáveis. Você pode presumir que eles não são, se você quiser. Você tem esse direito. Eu não acredito. Mas aquele que é filho e aquele que é convencido pelo Espírito não consegue se afastar da realidade, da verdade, do testemunho de Cristo nos Evangelhos. Só para um comentário, tem um filme que é um filme cristão, acho que é. O que o ateu começa a estudar a Bíblia lá para ver se acha erros. Não, não é isso não. Ele começa a estudar a Bíblia para ver se acha erros. Não, isso está errado isso aqui. Aí toda hora tenta debater, no final ele se converte. Deus foi assim. Não, Deixa o Moisés falar. Continua. Moisés não está morto não, era o filme. E aí eu assisti naquele filme que passou na igreja que estava vendo lá, aquilo me constrangeu, porque o ator sabia mais do que eu, que confessa ser cristão. E ele estudou tanto que se converteu. Mas isso é uma coisa mais comum do que você imagina. Não, esse filme é de um jornalista. É isso mesmo. E ele foi provar para a esposa dele que Deus não existe. Ele falou, vou dedicar minha vida para provar que Deus não existe. Aí ele começa a estudar, é baseado em fatos reais. Ele começa a estudar, quando chega no finalzinho do filme, ele se rende e fala, não tem como provar que Jesus não existiu. Mas isso é muito comum, é o que a Rafa falou. Tem um grande escritor chamado C.S. Lewis, em que ele decide provar que Deus não existe, que a doutrina cristã está errada. E o que acontece é que a pessoa não consegue, porque só consegue deturpando. Mas se a pessoa tiver um propósito cristão, divino de Deus, a pessoa não consegue. Ela vai sempre se render. É por isso que debates entre cristãos e não cristãos são infrutíferos, porque são raízes diferentes, a menos que Deus tenha um propósito. Por isso que 1 Pedro diz, esteja sempre pronto para dar a razão da sua fé. E aquela questão, né? Se for dois filhos conversando, mesmo que um ainda não foi regenerado, ao ouvir a palavra, nasce o Espírito, né? O Espírito surge, né? na regeneração. No final da nossa escola dominical, você vai pensar, qual foi a escola dominical mais importante que eu já participei? Foi a que nós mais lemos a palavra. Porque mesmo que não hajam exposições, debates, nós estamos falando daquilo que é vida e daquilo que é verdade. Não tem outra coisa mais importante do que a proclamação da palavra, que é algo que eu falo com vocês de contínuo. Você pode presumir que os fatos não são confiáveis, porém, quanto mais rigorosamente você os analisar com um procedimento histórico justo, mais você concluirá que não existe nenhuma instância entre o Jesus histórico e o Jesus dos evangelhos, em que este homem inigualável foi criado por artifício humano. Você não consegue imaginar
esta criação, desta figura humana, como algo que procedeu dos homens. Não dá. Se você olhar simplesmente as profecias a respeito desse Messias, e você começar a olhar pelo cumprimento, a análise estatística de que é mais fácil você ganhar, sei lá, estou chutando, né? É mais fácil você ganhar 10 vezes da Mega Sena seguido do que você cumprir tudo que ele cumpriu, da forma que ele cumpriu. Deixando? A tradição dessa família com o sobrenome Messias. Primeiro que o sobrenome dele não é Messias. Messias é um título. Não, eu estou falando da família Messias mesmo, não título Messias. Não sabe, né? Pode ter certeza que não tem nada a ver com a palavra. As pessoas elas utilizam títulos e nomes à revelia, entendeu? Não tem uma ligação da pessoa assim, porque o Felipe tem o nome e sobrenome dele é Paraíso, quer dizer que ligado, entendeu? Ou que ele vai para o paraíso. É muito mais fácil ir para o inferno do que ir para o paraíso. É a criação do homem. Criação do homem. Teria que analisar. Eu sinceramente não vejo valor em você pesquisar uma coisa como essa, porque títulos não dizem absolutamente nada. Absolutamente nada. Em outras palavras, não estou partindo da suposição de que os evangelhos são inspirados ou infalíveis. Estou tentando mostrar que certo retrato de Jesus é comum a todos os testemunhos e vai tanto para trás quanto a crítica histórica pode ir. Você pode reduzir, você pode procurar, você pode ir atrás, você pode buscar em qualquer âmbito. Se for feito um estudo histórico justo, você vai encontrar a figura do Messias dentro dessa posição como alguém que cumpria os mandamentos e ele era bom. O que você acha de Jesus? Como explicar esta harmonia desde a antiguidade? Será que algum gênio criativo desconhecido tomou um homem comum e inventou seus atos e poder, suas palavras de amor, a autoridade, a autenticidade, para depois apresentar esse Jesus reinventado a uma igreja com tal poder de engano que muitas pessoas estiveram dispostas desde o começo a morrer por Cristo, um Cristo de ficção? Será que alguém criou de uma maneira como, às vezes você vê aqueles filmes, né? Você fala assim, meu, que cabeça para o cara formar um filme desse, né? Você começa a ver um filme, né? Eu fui lá com a rua, ver lá o Avatar lá. 3 horas, foi 3 horas, 4 horas, sei lá. Cara, a ideia do cara, você fala assim, meu, que cabeça. Será que Jesus Cristo foi criado por um cara como esse? Porque há teorias que as pessoas entendem que é assim. Então, depois que Cristo morreu, os discípulos eles tinham que de alguma maneira fazer com que o nome de Cristo fosse proliferado, conhecido. Então vamos começar a inventar coisa. Isso é uma mentira. Mais que isso, temos que crer que todas as escrituras e evangelhos engoliram a invenção. Será que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles engoliram essa mentira? O próprio Lucas que diz que depois de acurada investigação, ele foi e fez. Isso no espaço de várias décadas, enquanto muitos que conheceram a Jesus real ainda viviam. Será que essa verdade fabricada, ela perduraria por décadas? Por décadas? Porque muitas pessoas ao longo da criação da palavra conviveram com Cristo, comiam pão com Cristo, iam lá na padaria, lá ele ia lá comprar um pãozinho lá, encontravam ele. Será que essas pessoas não eram pessoas que iriam falar, não, esse Cristo não é assim? Inclusive um tempo atrás eu conversei com uma pessoa que ela não acreditava em Deus, ela era agnóstica. Ela acreditava em Deus, mas não acreditava na palavra. De agnóstico, ela acredita no ser supremo que criou todas as coisas, mas não acredita na palavra que é Deus. Aí ele pegou e falou, com a boca dele ele pegou e falou, já que as pessoas não acreditam, sejam que nem eu. Eu não acredito, mas eu sei que é bom. Se é uma coisa que fala para você amar o próximo, respeitar o seu pai e sua mãe, eu reconheço que é bom. Então, não tem por que não seguir. E aí, na conversa ele falou, mesmo assim, mesmo não sendo bom, é bom a gente seguir, que na verdade a gente morre e acabou. Se fosse assim, não, aí ele também falou que se caso Deus mesmo existisse, ele teria uma carta de crédito que já teria feito o que Deus mandou e iria para o céu. Nós temos que entender que quando ele fala de agnóstico,
gnosticismo, a gnose, é a sede pelo conhecimento por conta do conhecimento. Então eu conheço algo, então porque eu conheço eu me elevo. Então quanto mais eu me encho de conhecimento, mais eu sou elevado. Então você tira a condição do espiritual e você trabalha apenas no contexto do terreno. Então eu vou seguir um Jesus moral, mas não Jesus espiritual. Isso é algo que existe, muito tempo. Cristãos se colocavam como cristãos agnósticos ou gnósticos, que eram pessoas que falavam assim: eu até sigo, porque ele é bom, porque é isso, porque é aquilo, mas a pessoa não acredita na doutrina, não acredita no que é realmente que a pessoa está vendendo, o que está proclamando. Tá? Fala, Menezes. Então, semana passada você falou sobre a questão da matéria que você dá sobre Jesus histórico, né? E uma vez na EBD, o André falou sobre isso, né, na EBD, de que como Cristo existiu, o próprio mundo tem que aceitar que o tempo foi dividido. Né? O André falou isso, antes de Cristo, depois de Cristo. E é o que você tem que decidir por conta, sozinho. As coisas que são apresentadas dentro dos ensinamentos da palavra, elas são coisas que você vai ter que tomar como verdade para você ou não. O princípio do cristianismo sempre é o racional. Então um conceito ele é trazido para você e um ensino é levado para você. Se você entende, você tem que aplicar. Se você não entende, você fica naquele círculo buscando uma nova satisfação, uma nova convencimento em relação àquilo. Mas você tem que decidir por si. A meu ver, um inventor desconhecido disse: Jesus é mais incrível que a possibilidade de Jesus ser real. A história de que toda essa história de Cristo, ela é muito maior do que esse próprio Cristo, o escritor dizia. O que achamos de um homem que pensa assim? Não posso moralmente contá-lo entre as pobres almas enganadas que sofrem de ilusões de grandeza. Nem posso contá-lo entre as grandes vigaristas da história, o enganador que planejou e orquestrou um movimento missionário mundial com base em uma fraude. Pelo contrário, vejo-me constrangido a reconhecer a sua verdade. Tanto minha mente como meu coração veem-se levados a jurar lealdade a esse homem. Ele conquistou minha confiança, é uma decisão que você tem que dizer. Então, homens na história mostram aquela condição de que eles entregavam a sua vida. Se você vê a história, em especial a condição do Coliseu Romano, você vai ver as pessoas que são mal retratadas dentro do filme do apóstolo Paulo, em que mostra lá aquelas pessoas desesperadas, tristes: eu vou morrer, os leões vão me comer. Eles não eram preocupados. A figura de Daniel, quando ele foi colocado na cova dos leões, há algum relato de desespero? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam para ser jogado na fornalha, eles ficam desesperados. Eles clamam por perdão ao rei. Nenhuma pessoa que tenha confiança verdadeira de que Jesus Cristo é Deus tem medo nesse contexto de morte ou de perseguição, porque eles sabem quem tem crido. Eles sabem para onde ele vai. Então aquela condição, quando as pessoas estavam para morrer, elas falavam assim: obrigado, Jesus, estou indo te encontrar. É uma visão totalmente diferente. Se por algum acaso você for ceifado e morrer, o que vai acontecer? Você vai encontrar com o seu Salvador. É a figura de Paulo falando assim: eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu sei que ir para o Senhor é infinitamente melhor, mas se eu ficar eu também glorifico o teu nome. Eu não sei o que fazer. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente valoriza tanto a vida aqui na terra que a gente não quer largar. É a história daquela alma penada. O que é alma penada? Ou fantasma. A figura da alma penada ou do fantasma é uma pessoa que não resolveu os seus problemas aqui na terra, ou que fica apegada a uma situação. A gente vê filme de terror assim. Está lá o cara, a alma penada lá na casa. Oh, por que o cara está aqui? Não, porque aconteceu isso. Ele não consegue ir em direção à luz. Olha a loucura. A pessoa é tão apegada às coisas humanas que ela não consegue ir para algo com um patamar melhor.
Não, em referência a isso, o apóstolo Paulo dá uma excelente referência, que é o da ressurreição. Né? Se nós não acreditamos na próxima ressurreição, é vã a nossa fé. Então isso prova que se nós tememos a morte, né, que será o nosso último desafio, todos vamos passar, se nós tememos ela, de uma certa forma nós não estamos acreditando que Cristo ressuscitou. Né? Então nós declaramos com os lábios, mas o nosso coração está totalmente. E eu acho que eu começo a pensar que nem todo mundo vai passar pela morte, como está andando no cenário. Está chegando aí. Fala, Diego. Eu só lembrei de uma história sua que eu contava na sala de aula, né? Quando o senhor ia para as orações do monte e apareceu alguma coisa. Dá uma penada. Essa é boa. Já contei para todo mundo essa história? Não. Essa é boa. Na minha época, entendeu? Até mandei a foto do chofar com o meio de Moisés. Quando Moisés for lutar dia 11, estou combinando com ele que eu ia ficar com o chofar. Quando tocar o adversário dele tiver no rio, já acabou, dá pior. Mas naquela época, não tem nada a ver com a aula, tá? Naquela época. Naquela época a gente orava no monte bastante. E aí um amigo nosso falou assim: pastor, vamos orar no monte? Eu falei, vamos. Aí nós pegamos o trem e fomos. E meia hora de trem, e 1 hora de trem, nada de chegar. Aí paramos numa cidadezinha lá em São Paulo. Paramos. Aonde é esse monte? Vamos andar. E andamos, saímos da cidade andando na estrada. Aí chegou uma hora em que ele falou assim: é aqui o monte. Eu falei, mas como assim? Nós estamos no meio da rua, da estrada. Aí ele falou, não é aqui. Aí ele entrou no meio do mato e eu fui seguindo ele, né? E a gente foi subindo umas trilhinhas, não sei como o cara sabia que ela foi. Quando chegou lá em cima, tinha uma tendinha daquelas da Assembleia de Deus, os pauzinhos de plástico, né? Jesus é o Senhor, não sei o quê. E nós cantamos, e nós pulamos, falamos em língua, fizemos um ato profético, juntamos pés, jogamos óleo, foi tal. Quando foi 6 horas, 5h30, 6 horas, ele falou para mim assim: agora eu vou buscar o irmão fulano. Eu falei, como assim, cara? Não, o irmão fulano, ele vai vir, eu vou buscá-lo, ele não vai encontrar o caminho. Aí eu raciocinei assim: bom, nós saímos de lá 4 horas, não, saímos de lá 6 horas, nós chegamos aqui no topo desse monte 8 horas. Se ele sair daqui agora, ele vai ter que fazer o caminho inverso para ele voltar. Aí ele olhou para mim assim: mas você fica orando aí. Eu era pastor, eu ia falar o quê? Aí ele saiu e falou para mim assim: só não confio nos seus olhos. Eu, tá bom. Aí ele desceu e eu falei: agora, né? E eu dançava, eu pulava, sapateava. Ele foi lá, né? E foi escurecendo. Sozinho. E foi escurecendo. Chegou uma hora que não dava para ver nada, absolutamente nada. A minha fé, proporcionalmente, ela foi encolhendo, e aí eu fui sentando ali na tendinha, ficando quietinho, né? Orando baixinho, aí eu ouvi um barulho no mato. Eu falei, será que é eles que estão voltando? Não era, tinha passado apenas 1 hora e meia. Daqui a pouco sai do mato um homem negro, da cor da sua calça, negro, preto aço. E quando a pessoa é negra, muito negra, o olho ele fica meio vermelho, né? A lua estava meio clara assim, e ele veio, e ele passou com uma daquelas foices, que nem da morte. Entendeu? Sabe aquela foice com o pauzão e o negócio? Ele passou assim, olhou para mim com aqueles olhos vermelhos, vestindo a calça, de verdade. Literalmente. Ele olhou para mim e falou assim: a paz do Senhor. Depois de mais umas 2 horas, eles chegaram. Muita emoção. Eu compartilhei. Foi esfriando, meu. Quando deu 3 horas da manhã, a gente arrancou o plástico da tenda. Todo mundo ficou abraçado, acabou a masculinidade. Nós ficamos tudo abraçadinho ali, entendeu? Com o plástico, só os olhinhos de fora. Quando Deus foi embora, a gente foi embora. Voltando. Você tem que decidir por si mesmo. Ele conquista a sua confiança ou não conquista a confiança. A evidência da ressurreição de Jesus. Ao lado desta linha de evidências, devemos pôr também a evidência da ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitou, mas seguiu pelo caminho da morte, as implicações da sua palavra e sua vida não dão em
Nada. Foi exatamente o versículo que o Felipe falou. Se você não acredita na ressurreição, ou Cristo não ressuscitou, a tua fé não vale nada. Se ele realmente morreu, ele foi só apenas mais um homem bom. Você pode ser espírita, você pode ser uma pessoa que sai para fazer coisas boas na terra. Vamos nos dedicar à doação lá para as crianças com roupas, ou doação na favela, porque no final das contas é aquilo que o amigo do Alisson falou. Eu vai pesar ali, entendeu? Eu tenho uma carta de crédito diante de Deus nas coisas boas que eu fiz, está tudo certo. Se Cristo não ressuscitou, essa é a matemática. O seu ensino, não, mas se ele venceu a morte, as suas afirmações de sua natureza ficam provadas. E seu ensino sobre a Bíblia torna-se padrão para nós. Cristo, diferente do seu ministério, porque quando ele fazia os milagres e maravilhas, ele falava: não fala para ninguém, não vai fazer isso, não fala. Chegou um momento, eu estava lendo em João essa semana, os irmãos de Jesus falam assim: quem quer ser conhecido se mostra, vai lá naquela festa de casamento e faz um milagrezão para todo mundo ver. E ele fala: não. Quando ele ressuscita para mais de 500 pessoas. Ele apareceu para um monte, mas 500 pessoas estavam ali. As famílias dos judeus tinham só 2 filhos, é isso? 10, 15. Muitos filhos significava virilidade. Então, muitos filhos. Nós estamos falando em 500, quando se conta, fala-se em homens. 500 homens, eram 500 famílias representadas ali. Nós estamos falando em mais de 10 mil pessoas. E quando você ouve uma coisa como essa, em que pessoas viram um Cristo sendo morto, e aí depois vê o cara andando, você acha que os caras não iam comentar? Se fosse nos dias de hoje, estaria lá na internet lá. Essa mensagem viralizou, Jesus ressuscitou, porque ninguém ia deixar de falar. Então nós temos que entender que essas condições são condições que atestam a verdade da ressurreição desse Messias. Ele ressuscitou. Sem entrar em detalhes, quero mencionar 6 coisas que fundamentam a minha certeza que Jesus ressuscitou. Primeiro, Jesus é o testemunho da sua própria ressurreição futura. Ele falou o que ia fazer. Não foi uma coisa que aconteceu simplesmente porque aconteceu. Ele falou o que ia acontecer. 2 testemunhos separados confirmam de maneiras diferentes a afirmação que Jesus fez em vida, que seus inimigos destruíssem o templo, ele reconstruiria em 3 dias. João 2,19. Dois, 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Marcos 14:58. Marcos. Pedro. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Mateus 26:61. 26. Mateus 26:61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. 3 homens diferentes falando a mesma coisa em tempos diferentes. Jesus também falou figuradamente do sinal de Jonas. Mateus 12:39, 40. Ingrid? Ele, porém, respondeu: uma geração adúltera Ele, porém, respondeu: uma geração
geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 16:4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Por isso, a credibilidade de Jesus aponta para a realidade da ressurreição futura. E ele referiu-se mais uma vez a ela em Mateus 21:42, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra angular é do novo templo que ia ser reconstruído, e é a igreja, que é a figura de Cristo morrendo, ressuscitando. Eles todos rejeitaram. Jerusalém, Jerusalém, que matam os seus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eis que vim para juntar-vos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não me quiseres. Eis que só ele vem falando, não lembro a palavra certa, mas ele fala assim: eis que vocês não vão viver de novo até que haja. Ele faz uma referência ali à ressurreição do coração deles para que os gentios sejam alcançados. Então, amém, glórias a Deus. Então, nós vamos parar por aqui, nessa primeira referência da evidência da ressurreição de Jesus. Nós temos mais 5 que nós vamos ver semana que vem, se Cristo assim nos permitir. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra que é proclamada e declarada. Agradecemos, Pai querido, porque podemos atestar, testificar da verdade das Tuas Escrituras, Pai querido, através da boca de homens, de pessoas, Pai querido, que se dedicaram no estudo da palavra, se dedicaram, Pai querido, enquanto vivendo contigo, e mesmo no tempo ou fora do tempo, atestaram da grandeza do Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos levanta nesta manhã para estarmos nesse local, para ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. Nos alinha, Pai querido, alinha o nosso coração aos Teus desígnios e à Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado